Imagina que você tem um tanque que contém inicialmente 100 litros de uma solução salina com 10 quilos de sal dissolvidos. Então você tem lá 100 litros de uma substância e você sabe que nessa substância ela é composta por água e sal, sendo que 10 quilos dessa substância é formada por sal. E aí você tem que água pura entra no tanque a uma taxa de 5 litros por minuto. Então está entrando a cada minuto 5 litros de água no tanque, de uma água pura, que é uma água que não contém sal nenhum. Imagina que tem uma coisa lá dentro que está misturando tudo e que essa mistura ela é mantida de forma bem homogênea, ou seja, a concentração de sal ela é uniforme por todo o tanque. Ao mesmo tempo que está entrando 5 litros de água pura no tanque a cada minuto, também está saindo 5 litros dessa solução misturada com sal a cada minuto. Então está entrando 5 litros e está saindo 5 litros. E aí queremos fazer algumas perguntas sobre esse problema. Como podemos visualizar a tendência da quantidade de sal no tanque ao longo do tempo, mesmo sem resolver uma equação diferencial explicitamente? Então tem como fazer isso? 2. Qual a expressão matemática para a quantidade de sal, vamos chamar de Q de T, no tanque em um instante de tempo qualquer? A pergunta 3 é: quanto sal restará no tanque após 20 minutos? Então, vocês acham que vocês conseguiam, com o conhecimento matemático de vocês atual, a descobrir quantos quilos de sal vai ter nesse tanque após 20 minutos? Acho que é bem complicado, né? Eu mesmo não conseguiria utilizar sem resolver uma equação diferencial. E a gente vai conseguir resolver no final dessa aula. Então, primeiro, vamos estudar aqui um método de você visualizar soluções sem nem precisar resolver a EDO. Então, será que tem como a gente, só olhando para a EDO assim, analisando, fazendo algumas coisas num gráfico, a gente conseguir visualizar como é que essas soluções sem nem precisar resolver essa EDO? E aí, para isso, nós temos o método das isóclinas, que basicamente é um campo de direções que vai dizer a direção da sua solução. A gente vai entender melhor o que isso quer dizer. Então, suponha que você tenha uma EDO de primeira ordem, y' igual a f de xy, e o que acontece? Essa expressão aqui, ela especifica a inclinação, que é o y', de uma curva solução no ponto xy. Então, se você tem um ponto xy lá no plano cartesiano, e aí você quer uma solução que passe por esse ponto, então você consegue, através dessa equação, se você observa que aqui você tem uma função do valor de x e do valor de y. Então, se você pegar esse ponto xy e jogar aqui dentro dessa função, isso aqui vai te dar um número. Então, você vai ter aqui que o y' é igual a um número. O que é o y'? O que o y' ele representa? Ele representa a inclinação da reta tangente ao gráfico da função no ponto específico, né? Certo? Então, se você consegue calcular esse número aqui, então você já vai conseguir conhecer qual que vai ser a inclinação da função solução que você ainda não conhece nesse ponto xy aqui. Então, você consegue saber, por exemplo, se ela vai ser crescente, se ela vai ser decrescente e o quão crescente ou decrescente que ela vai ser. Se ela vai ter inclinação muito íngreme ou se ela vai ter uma inclinação mais amena. Então, o que acontece? Isso aqui, se você pegar aqui e fizer variar o x e o y, isso vai te dar um campo de vetores, um campo de direções. E o que é um campo de direções? Um campo de direções é uma representação gráfica onde em vários pontos x e y do plano desenhamos pequenos segmentos de reta com inclinação m igual a f de xy. Então, para cada ponto xy, nós vamos calcular uma inclinação m e vamos desenhar uma reta, um pedacinho de reta com essa inclinação aqui no ponto xy. E aí nós temos que as soluções da nossa EDO, as funções, soluções, você pode pensar nela também como sendo curvas, né, quando você imagina o gráfico das soluções. Então, as curvas soluções da EDO são aquelas que seguem essa direção. Mas aqui agora eu falei um bocado de coisa, mas o que significa mesmo? O que significa na prática? Então, vamos fazer alguns desenhos aqui para poder tentar visualizar essas coisas. Então, eu vou traçar aqui um plano cartesiano, o eixo x e o eixo y. E eu vou considerar um certo ponto aqui de coordenadas x0 e y0. E o que acontece? Eu vou pegar, olha só, eu tenho esse ponto aqui. E aí ele tem coordenada x aqui igual a x0 e y igual a y0. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha função, então, considerando que a gente tem uma EDO dada por y' igual a f de xy. Então, eu vou pegar esse ponto e vou colocar o x0 e o y0 no lugar desse x e desse y aqui e vou obter um número com essa expressão daqui que eu vou chamar de m.
Então eu vou calcular aqui o m igual ao f de x0, y0. Então esse m ele vai me dar uma inclinação. Então digamos, por exemplo, que para esse ponto aqui eu obtive um número positivo. Então eu vou desenhar aqui. Então nesse pontinho aí eu vou desenhar um pequeno pedacinho de reta com uma inclinação positiva. Beleza. Então o que acontece aí? Aqui eu já sei que se uma solução da EDO ele passar por esse ponto, ele vai passar com esse sentido, ele vai ter esse segmento aqui como sendo um segmento tangente à curva. Então eu posso ter, sei lá, talvez uma curva assim, eu posso ter uma coisa assim, posso ter uma coisa assim, então eu posso ter diversas curvas aqui, desde que esse segmento aqui ele seja tangente à curva. Então você já consegue ter uma noção mais ou menos como é que vai ser o formato dessa solução. Você já sabe que nesse ponto aqui ela vai ser crescente. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora para diversos pontos, eu vou pegar aqui diversos pontos aqui no plano cartesiano, vou fazer a mesma coisa que eu fiz para esse ponto. Eu vou pegar para cada pontinho aqui, eu vou calcular o f desse ponto, isso vai me dar uma inclinação, e eu vou traçar um segmento que vai ter justamente essa inclinação. Então com isso eu vou ter isso daqui. Então para vários pontos aleatórios eu estou calculando o f desses pontos, e estou traçando alguns segmentos, traçando segmentos de reta que tem a inclinação dada por f desse ponto. Então você já consegue perceber alguns padrões acontecendo, né? Então, por exemplo, uma solução que passe por esse ponto, aparentemente ele vai fazer uma coisa mais ou menos assim, aí ele vai decrescer. Você observe que esses segmentos de reta, eles te dão a direção para onde que o gráfico está indo. Então você consegue já visualizar mais ou menos o que vai acontecer. Então, talvez aqui alguma coisa vai crescer aqui, aí vai decrescer, aí depois aqui vai voltar a crescer, depois vai começar a decrescer novamente. Então você já consegue, só olhando para isso aí, ter mais ou menos uma intuição de como que vai ser a solução da sua EDO. E de fato, né, se a gente for resolver a EDO que eu tracei esse campo vetorial, esse campo de direção aí nesse plano cartesiano, se eu for resolver a EDO de fato, que passe por esse ponto daqui, eu vou ter essa curva daqui, ó. Então você percebe que essa curva ela realmente acompanha aí a direção desse segmento. Vocês concordam? Então o modo escuro está ficando melhor? Beleza. Então, vamos definir agora o que é uma isóclina. Uma isóclina, ele vai ser uma curva ao longo da qual a inclinação f de xy permanece constante. Ou seja, são as curvas de nível da função f de xy, dadas por f de xy igual a c, onde c é uma constante fixada. Vocês lembram o que é uma curva de nível? Vocês devem ter visto isso em cálculo 2, né? Então você tem uma função de duas variáveis, que vai te dar o gráfico dela vai ser uma superfície, aí você fixa uma altura qualquer, e aí você vai ver nessa superfície quais são todos os pontos da superfície que estão exatamente naquela altura dali. Então isso é o que a gente chama de curva de nível. Então uma isóclina nada mais é do que uma curva de nível para essa função aqui, f de xy. Então o que a gente tem aqui para a nossa EDO? Em todos os pontos sobre uma mesma isóclina, então para uma constante fixada c, os segmentos de reta do campo de direções terão a mesma inclinação c. Então vamos ver alguns exemplos do que eu acabei de falar aqui agora. Então vamos esboçar o campo de direção para a EDO y' igual a x. Então aqui, ó, observa que quem é o nosso... Alguém sabe dizer quem é o nosso f de xy aqui nessa EDO? Não, quem é o nosso f de xy? A nossa EDO, né, a gente tem... quem é o nosso f de xy? Quando você tem uma... A EDO, ela tem esse formato daqui, ó, y' igual a f de xy. Então, você tem o y' igual a alguma função que depende de x e y. Nesse exemplo daqui, o que nós temos? Quem é o nosso f de xy aí? Você tem a EDO, né, o formato da EDO é y' igual a f de xy. Aí, o que você tem aí? Você tem y' igual a x. Então, quem é o f de xy? Vai ser o x. f de xy igual a x. Ou seja, o f de xy, na verdade, ele não depende do y, ele depende apenas do x. Ele vai ser constante quando o y varia. Se só o y variar, ele vai permanecer constante. Mas, enfim, o f de xy, então aqui, o f de xy é igual a x. Oi? Sim. Não, olha só.
isso aqui é uma EDO, isso aqui é uma equação diferencial, e a equação diferencial ele tem o seguinte formato: y' igual a f de xy. Então, tipo assim, isso aqui, né, é uma expressão que envolve a derivada, envolve o x e envolve o y. Aqui a gente não conhece o y, a gente não conhece quem é o y nessa expressão aqui. O nosso objetivo é descobrir qual é a função y que satisfaz essa igualdade, ou seja, qual é a função y cuja derivada seja igual a f de xy. Então, por exemplo, esse f de y poderia ser x mais y, poderia ser x vezes y, poderia ser seno de x mais cosseno de y, poderia ser muitas expressões que envolvam o x e o y. Nesse caso aqui do exemplo que eu dei, é um exemplo muito simples, onde essa minha expressão f de xy simplesmente é x. Então é uma expressão muito simples. Como eu falei, né? Aqui eu poderia ter diversas expressões que envolvem x e envolvem y. Poderia ter x quadrado mais 2y, poderia ter exponencial de x vezes y, poderia ter muitas coisas aqui. Mas aí nesse caso aqui é um caso mais simples, onde essa expressão aqui que está no lado de cá da igualdade é apenas o x. Tudo bem? Então aqui eu tenho uma expressão do tipo y' igual a f de xy, que no caso f de xy é igual a x. Então, nesse exemplo em particular, nós temos que a inclinação depende apenas de x. Então, as isóclinas são dadas por x igual a c. Né? Lembra que o que é as isóclinas? É uma curva de nível dessa função aqui. Né? Então, eu faço essa função igual a uma constante. Como essa função aqui é igual a x, então essa função igual a uma constante é x igual a constante. Então, vamos começar a fazer uns desenhos aqui para poder ilustrar o que está acontecendo aqui. Então, eu vou traçar aqui somente o eixo x. E aí, olha só. Vamos fazer a princípio, então, que eu tenho que escolher valores para essa constante c. Então, eu escolho valores, então vamos escolher aqui o c igual a 0. Boa noite. Então, aqui, se o c ele for igual a 0, o que significa? Eu vou ter que o y' é igual a 0, ou seja, eu vou encontrar os pontos no plano cartesiano onde a inclinação vai ser igual a 0, vai ser uma reta horizontal. Então, se eu fizer o c igual a 0, então o x vai ser igual a 0. Então, olha só, se eu faço c igual a 0, eu vou ter x igual a 0, e isso aqui é uma curva de nível. O que é isso aqui? Isso aqui é a curva onde todos os pontos têm o x igual a 0. Essa curva, na verdade, vai ser uma reta, que vai ser uma reta vertical com x igual a 0. Então, eu vou ter essa reta daqui. Então, assumindo que aqui eu tenho x igual a 0, então todos esses pontos aqui, eles satisfazem essa equação aqui, essa equação de x igual a 0. Então, para qualquer ponto aqui nessa reta, a minha inclinação, o meu campo de direções, ele vai ser horizontal, já que o c é igual a 0. Então, aqui eu vou desenhar aqui agora vários pedacinhos de reta que tem inclinação igual a 0. Beleza. Agora vamos pegar um outro valor para c. Vamos fazer agora o c igual a 1. Se o c é igual a 1, como o x é igual a c, então o x também é igual a 1. Então, olha só. O que significa essa equação aqui, x igual a 1? Então, isso aqui é uma curva de nível que representa todos os pontos onde o x é igual a 1. Então, todos os pontos onde o x é igual a 1 vai me dar esse segmento de reta daqui. Então, esse segmento de reta é o conjunto dos pontos cujo x é igual a 1. E aí, para esses pontos aqui, a minha direção, os meus segmentos de reta que indica a direção das minhas soluções, ele vai ter inclinação 1. Ou seja, isso vai dar uma inclinação de 45 graus. Então, eu vou ter esses segmentos aqui. Agora, se a gente fizer o c igual a menos 1, então o x vai ser igual a menos 1. Então, para a inclinação menos 1, eu vou ter que o x é igual a menos 1. Então, quais são os pontos x e y onde a inclinação vai ser igual a menos 1? Vai ser todos os pontos x e y, tal que o x é igual a menos 1. Então, x é igual a menos 1, ele vai me dar esse segmento de reta. E aí, agora eu vou traçar aqui, nesses pontos desse segmento de reta, nessa reta aqui, né, que na verdade ele vai se estender aqui de menos infinito até mais infinito. Então, para esses pontos aqui, eu vou traçar inclinações menos 1. Então, eu vou ter essas inclinações aqui. Beleza. Vamos tentar aqui mais alguns valores. Vamos fazer agora o c igual a 2. Então, aqui se o c igual a 2, a inclinação vai ser um pouco mais íngreme. Então, eu vou ter... Se c igual a 2, então o x vai ser igual a 2.
Então, qual vai ser os pontos cuja inclinação vai ser igual a 2? Então, vai ser todos os pontos de modo que o x seja igual a 2. Então, isso aqui vai dar esse segmento de reta, que são os pontos onde o x é igual a 2. E agora eu vou traçar nesses pontos inclinações igual a 2. Então, eu vou ter essas inclinações, que vai ser um pouco mais íngreme do que essa inclinação daqui. E agora, para poder encerrar aqui, eu vou traçar aqui mais um valor de C. Vou fazer mais um valor de C, vou fazer agora o C igual a menos 2. Isso vai me dar x igual a menos 2. Então, eu vou ter esse segmento de reta, que representa x igual a menos 2. E aí, eu vou ter essa inclinação para esses pontos. Então, você já consegue ter uma noção aqui de como que vai ser a solução, né? Então, a solução ela vai ser uma coisa mais ou menos nesse formato daqui, ó. E de fato, né, como alguém falou anteriormente aí, né, que se você for resolver essa IDO aqui, né, isso aqui é fácil de resolver, basta você integrar aqui, você vai obter x² sobre 2 mais uma constante c. Então essa vai ser as soluções da sua EDO, que vai te dar parábolas. E aí as parábolas vai ser mais ou menos isso daqui. Então vocês observam que esses gráficos aí, eles de fato acompanham aí a inclinação que a gente acabou de desenhar. As inclinações que a gente acabou de desenhar. Então vamos para um outro exemplo. Queremos esboçar o campo de direções para y' igual a menos y. Então agora temos aqui a IDO, y' igual a menos y. Quem que é o nosso f de xy? Exatamente. Então, se a gente quiser encontrar agora as isóclinas, para poder encontrar para poder esboçar o campo de direções, então vamos ter que fazer f de xy, que é menos y, igual a constante c. Então as isóclinas são dadas por menos y igual a c. Ou você pode multiplicar por menos 1 aqui para poder obter uma expressão equivalente que é y igual a menos c. Então vamos fazer alguns desenhos aqui. Eu vou traçar aqui o eixo vertical. E vamos primeiro tentar aqui ver quando que o c é igual a zero, quando que a inclinação vai ser igual a zero. Então fazendo o c igual a zero, nessa expressão aqui, fazendo c igual a zero nessa expressão daqui, você vai ter, né? Então, se o c é igual a zero, então o y também vai ser igual a zero. Então, o que isso quer dizer? Isso significa que em todos os pontos cujo y é igual a zero, a inclinação da solução vai ser igual a zero. Então, em primeiro lugar, quem que são esses pontos onde o y é igual a zero? Vai ser exatamente os pontos que estão em cima do eixo x. Então, essa reta aí, ela vai te dar os pontos onde o y é igual a zero. Então, a gente tem que, nesses pontos, a inclinação vai ser igual a zero. Então, vamos traçar aqui alguns segmentos com inclinação zero. Beleza. Agora, vamos testar agora o c igual a 1. Se o c ele é igual a 1, então o y vai ser igual a menos 1. Então, substituindo o c aqui por 1, vai ficar y igual a menos 1. Então, a nossa isóclina, a nossa curva de nível, quando c é igual a 1, vai ser todos os pontos que satisfaz essa equação, ou seja, todos os pontos cuja coordenada y é igual a menos 1. Então, essa equação aqui é a equação dessa reta daqui. E aí, então, os pontos nessa reta vai ter uma inclinação 1. Então, vamos traçar aqui alguns segmentos de reta com essa inclinação. Exatamente. Então, vamos agora ver quais são os pontos cuja inclinação é igual a menos 1. Então, você faz o c igual a menos 1, e isso vai te dar y igual a 1, para o nosso caso em especial. Então, y igual a 1, ele vai nos dar essa reta, e aí, então, os pontos dessa reta vai ter inclinação igual a menos 1. Então, vamos traçar aqui alguns segmentos com essa inclinação de menos 1. Agora, vamos fazer o c igual a 2. Então, se o c é igual a 2, então o y vai ser igual a menos 2. Então, o y igual a menos 2 vai nos dar essa reta. E aí, os pontos dessa reta vai ter inclinação dada por 2. Então, você vai ter um segmento de reta um pouco mais íngreme em cima dessa reta. E, por fim, vamos fazer o c igual a menos 2. Então, se o c for igual a menos 2, o y vai ser igual a 2. Então, isso aqui nos dá essa reta, na altura do y igual a 2.
E vamos desenhar alguns segmentos de reta que tem essa inclinação aqui em cima dessa reta. Então vamos ter esses segmentos de reta com essa inclinação. Então daí você já consegue visualizar mais ou menos como é que vai ser as suas soluções, né? Então aparentemente você vai ter uma coisa aqui que vai tá decrescendo aqui, aí ele vai diminuindo aqui a velocidade que ele está decrescendo, provavelmente, né, em pontos aqui, né, você vai ter uma inclinação ainda menor, e aí aparentemente, e aqui no eixo X, né, você vai ter inclinação zero. Então isso me dá um palpite aqui, né, de que você vai ter uma coisa que vai decrescer aqui, ó, e que vai tangenciar aqui o eixo X. Agora, já aqui na parte de baixo do eixo X, você vai ter uma coisa que vai estar crescendo aqui com inclinação bem alta, e aí a taxa de crescimento ela vai começar a diminuir, e ele vai tangenciar aqui o eixo X. E, de fato, as soluções, eles são dadas por essas curvas daí, ó. No quadro aparece uma ondulação ali, mas é por conta desse negócio aqui que tá ondulado. E essa EDO aqui, a solução dela vai ser dada por y igual a uma constante c vezes e elevado a menos x, onde essa constante c aqui, ele vai te dar exatamente a altura que ele vai intersectar aqui o eixo y. Então, por exemplo, se o c for igual a menos 1, então você vai ter aqui exatamente essa curva daqui, ó, que passa aqui no y igual a menos 1. Porque onde é que ele intersecta o eixo y? Intersecta o eixo y quando x é 0. Quando x for 0, você vai ter e elevado a 0, quanto é que dá? E elevado a 0 dá 1. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então você vai ter 1 vezes c. Então o c é exatamente o valor de y quando x é igual a 0. Então agora vamos ver um tipo especial de equações diferenciais, que é chamada de equações diferenciais separáveis. Existe uma técnica bem legal para resolver esse tipo de equação diferencial. Então uma EDO de primeira ordem é dita ser separável se a função f de xy, na equação y' igual a f de xy, pode ser fatorada como um produto de uma função de x e uma função de y. Ou seja, essa EDO aqui ela vai ser separável se o f de xy ele for igual ao produto de uma função g de x vezes uma função h de y. Então, se você conseguir escrever isso aqui como sendo um produto de duas funções, que depende só de x e só de y, então a gente fala que essa EDO aqui ela é uma EDO separável. O que a gente pode fazer quando uma EDO ele tem esse formato daqui, ó? Podemos substituir aqui, escrever aqui esse y' como sendo dy dx, né, que é a mesma coisa, só uma outra notação. Então, vamos reescrever essa EDO aqui, usando essa outra notação. Você vai ter dy dx igual a g de x vezes h de y. E aí você pode passar esse dx para cá, multiplicando, e passar esse h de y para cá, dividindo, né, assumindo que o h de y é diferente de zero, isso é muito importante. E aí você vai obter que 1 sobre h de y vezes dy é igual a g de x vezes dx. E o que eu faço agora? Eu vou simplesmente colocar o símbolo de integral aí em ambos os lados da equação, eu vou integrar essa equação aí, eu vou ficar com a integral de 1 sobre h de y dy é igual à integral de g de x dx, mais uma constante de integração c. Então, observe que aqui eu tenho uma integral na variável y e aqui eu tenho uma integral na variável x, e é só utilizar o que a gente conhece lá de cálculo para poder calcular essas integrais. Então, esse é o método de você resolver uma equação, uma EDO, quando ela é separável. Uma outra forma de você ver que uma EDO ela é... Porque aqui observe que, nesse exemplo daqui, a gente está assumindo que o h de y ele é diferente de zero, né? Que você passa para cá dividindo, né? Então você tem que ser diferente de zero. Então isso aqui ele tem uma certa restrição aqui, que o h de y não pode ser igual a zero. Mas uma forma um pouco mais geral de você escrever uma EDO separável é o seguinte. Uma EDO também é separável se pode ser escrita na forma m de x vezes dx mais n de y vezes dy igual a zero. Então, se ela pode ser escrita com esse formato daqui, a gente também diz que a EDO ela é separável. Então, neste caso, integrando termo a termo, nós vamos ter a integral de m de x dx mais a integral de n de y dy é igual a uma constante c. Então, novamente, a gente resolvendo essas integrais, a gente consegue encontrar uma solução da nossa EDO. Então, vamos ver um outro exemplo aqui. Queremos resolver a EDO y' igual a x² sobre y.
Então, essa EDO aqui, será que ela é separável? É separável, né? Aqui você teria 1 sobre y vezes x quadrado, né? Exatamente. Então, a gente escrevendo o y' como dy dx, você vai ter aqui nessa equação aqui, dy dx igual a x quadrado sobre y. E aí a gente passa o dx para cá multiplicando e passa esse y para cá multiplicando, obtendo y dy igual a x quadrado dx. E aí agora a gente passa a integral aí em ambos os lados. E aí a gente consegue resolver a integral agora. A gente pode integrar. Do lado de cá, você vai ter a integral de y, dy, que vai ser y quadrado sobre 2. E aqui você vai ter a integral de x quadrado dx, que vai ser x ao cubo sobre 3. Então isso aí vai ser, essa equação pode ser reescrita como y quadrado sobre 2 igual a x quadrado sobre 3 mais uma constante de integração k. Então assim, isso aqui já pode ser visto como sendo uma solução da nossa EDO, só que é uma solução implícita, que você não tem o y em função de x explicitamente. Mas essa equação aqui, ela te dá uma curva. Essa aqui é uma equação de uma curva no plano cartesiano, e essa curva aí poderia ser pensado como sendo a solução da sua EDO. Mas se você quiser, você pode tentar isolar o seu y. Então aqui você pode multiplicar a equação aí por 2, obtendo que y quadrado é igual a 2x ao cubo sobre 3 mais 2k. E aí você pode extrair a raiz aqui dessa equação, obtendo que o y vai ser igual a mais ou menos raiz de 2x ao cubo sobre 3 mais uma constante C1. Simplesmente eu substituí esse 2k por C1 para poder facilitar a notação, porque tanto faz. Então, esse C1 é igual a 2k, que vai ser uma nova constante arbitrária. C1 pode ser qualquer coisa. Vamos ver um outro exemplo, que é o exemplo da aula anterior lá, que a gente trabalhou com uma infecção em uma comunidade na Amazônia. Então nós queremos resolver SDO, onde K e N, né, são constantes. Lembrando aqui, né, que no nosso exemplo anterior a gente tinha que esse I representava o número de pessoas infectadas em um certo momento T. Aqui, né, você tem a taxa com que a quantidade de pessoas infectadas ela varia ao longo do tempo, né? Então é a velocidade com que as pessoas estão se infectando. E aí esse N aqui é o tamanho da comunidade. Então a gente na aula passada a gente deu quem é a solução dessa EDO aqui, mas vamos ver agora nessa aula como que a gente consegue calcular essa EDO, porque essa EDO ela é uma EDO separável. Então, assumindo que n menos i é diferente de zero, nós temos que a derivada de i com relação a t é igual a k vezes n menos i. Então, eu só reescrevi a nossa EDO aqui. E aí, assumindo que n menos i é diferente de zero, eu posso passar isso aqui para o outro lado dividindo, ficando com... E vou passar isso aqui para o outro lado dividindo e vou passar o dt para cá multiplicando. Então, vamos ficar com 1 sobre n menos i, di é igual a k dt. Então, você observa que agora... No lado de cá, eu tenho somente coisas que dependem do i, e no lado de cá, coisas que dependem apenas do t. Então, aqui eu não tenho o t aparecendo aqui, e eu não tenho o i aparecendo aqui. Então, agora eu vou integrar aqui em ambos os lados da minha equação, obtendo que a integral de 1 sobre n menos i di é igual à integral de k dt. E aí, calculando essa integral, no lado de cá, a integral de 1 sobre n menos i, então aqui a variável aqui nesse caso está sendo i, então essa integral aqui vai ser um ln, vai ser igual a menos ln do módulo de n menos i. Integrando o lado de cá nós temos uma constante, então temos a integral de uma constante dt. A integral de uma constante vai ser igual a k vezes t. E aí somamos a nossa constante de integração. Aí multiplicamos a equação por menos 1, obtendo ln de n do módulo de n menos i igual a menos kt menos a constante c0. Agora, o que fazemos quando nós temos ln? Então, agora nós vamos tentar, isso aqui já seria a solução da nossa EDO, mas seria uma solução implícita. Então, vamos tentar achar uma solução explícita. Então, vamos tentar isolar o i aqui na nossa equação. Então, eu vou pegar agora nessa equação daqui, como eu quero isolar esse i aqui, então eu vou querer eliminar esse ln. Para eliminar o ln, o que você faz? Você aplica a exponencial em ambos os lados da equação, e aí você vai obter que o módulo de n menos i é igual à exponencial de menos kt
menos C0, e aí isso daqui você pode separar como sendo um produto, né? Então, assim, a exponencial da soma é igual, no caso assim, e elevado a uma soma é igual ao produto das exponenciais. Então, isso aqui vai ser igual a e elevado a menos kt vezes o e elevado a menos C0. Então, agora o que nós temos? Então, podemos agora eliminar esse módulo aqui, fazendo n menos i igual a vezes e elevado a menos kt, onde esse a aqui, o que é esse a? Esse a, ele vai ser mais ou menos essa constante daqui. Ó. Observe que o e elevado a menos c0, isso aqui é uma constante, e aí quando eu tenho o módulo de alguma coisa igual a isso daqui, então o que está dentro do módulo vai ser igual a mais ou menos o que está aqui. Então, fazendo o a igual a mais ou menos isso daqui, então você tem que o n menos i é igual ao a vezes o e elevado a menos kt. E aí agora, finalmente, eu consigo isolar o meu i. Então, o meu i vai ser igual a n menos a vezes e elevado a menos kt. E aí, o que acontece? Vou só fazer uma coisa aqui. Então, na aula passada, a gente tinha a condição inicial i de 0 igual a 0, né? Significa que no instante 0 não tinha nenhuma pessoa infectada. E aí a gente vai utilizar essa condição inicial aqui, para poder descobrir o valor da nossa constante A. Então, substituindo esse i por esse 0 e esse t aqui por esse 0, a gente vai obter que 0 é igual a n menos a vezes e elevado a 0. Então, e elevado a 0 vai dar igual a 1. Então, isso aqui vai te dar que 0 é igual a n menos a. E aí, isolando o a, obtemos que o a é igual a n. Então, ou seja, nessa equação aqui, o a é igual a n para que satisfaça essa condição inicial daqui. Então, ou seja, o i de t é igual a n menos n vezes e elevado a menos kt, que é igual a n vezes 1 menos e elevado a menos kt, que é exatamente a expressão que nós apresentamos na aula passada. Então, agora vamos resolver o problema do tanque lá que tem a solução com sal. Vamos tentar descobrir aqui, por exemplo, quantos quilos de sal que a solução vai ter após 20 minutos que está caindo a água lá, água sem sal, e que está saindo um pouco da solução, mantendo sempre a quantidade de solução igual a 100 litros. Então, vamos resolver o nosso problema do tanque. Então, ó, relembrando, né? Nós temos um tanque que tem 100 litros inicialmente e tem 10 kg de sal. Então, inicialmente ele tem 100 litros de solução. Nessa solução você tem água e sal, sendo 10 kg de sal. E aí, você tem que estar entrando água nesse tanque. Então, temos uma entrada de água pura a 5 litros por minuto. Então, a cada minuto entra 5 litros de água pura no tanque. E nós temos uma saída. Uma saída que a mistura homogênea que está dentro do tanque vai estar sendo despejada a uma taxa de 5 litros por minuto. Então, esses são os nossos dados. Então, seja Q de T a quantidade de sal em quilos no tanque no instante T, em minutos. Então, por exemplo, o Q de 0, a gente sabe que é igual a 10 quilos, porque no instante inicial nós temos 10 quilos de sal no tanque. Aí o Q de 1 vai me dar a quantidade de sal que vai ter após 1 minuto, o Q de 20 vai me dar a quantidade de sal que vai ter após 20 minutos, que vai estar entrando água pura e saindo a solução ao mesmo tempo. Então esse é o nosso Q de T. Como eu acabei de falar, a condição inicial é de que o Q de 0 é igual a 10 quilos. Então vamos tentar montar uma EDO para esse nosso problema. Então, olha só, qual que vai ser a variação do sal qual que vai ser a variação de sal na nossa solução? Você precisa calcular, assim, o que vai fazer o sal variar. Você vai calcular o tanto de sal que está entrando e o tanto de sal que está saindo. Então, se você pega e você soma o tanto de sal que está entrando e você subtrai o tanto de sal que está saindo, você vai ter exatamente a variação de sal. Então, e a variação de sal, já que o Q de T ele te dá a quantidade de sal, então a derivada do Q vai me dar exatamente a variação de sal. Então,
dq dt vai ser a taxa de entrada de sal menos a taxa de saída de sal. Então, novamente, né, isso aqui isso aqui é exatamente a variação de sal ao longo do tempo no nosso tanque. E aí isso aqui vai ser igual ao tanto de sal que está entrando menos o tanto de sal que está saindo. Então, isso aqui vai te dizer a variação de sal ao longo do tempo, em um certo tempo específico. Beleza. Mas quanto de sal que está entrando no nosso problema? Qual é a taxa de entrada de sal? Não, assim, quanto que está entrando lá de sal ao longo do tempo? Zero, né? Porque a água que está entrando é pura. Então, exatamente. Então, o que vai ser essa taxa de entrada? Ele vai ser a concentração de sal na entrada, né, que vocês acabaram de concluir que é zero, multiplicado pela vazão de entrada, ou seja, o tanto que está entrando a cada minuto. Então, como vocês observaram, essa quantidade de sal que está entrando a cada litro é igual a 0 kg por litro. E a quantidade de água que está entrando a cada minuto é de 5 litros por minuto. Então, como eu tenho 0 aqui, né, então 0 vezes 5 vai dar igual a 0 kg por minuto. Então, essa taxa de entrada é zero. Então, a gente pode ignorar ela. Agora, vamos ver qual é a taxa de saída de sal. Então, o que isso vai ser? Isso vai ser igual a concentração de sal na saída multiplicado pela vazão de saída. Mas quanto de sal que vai estar saindo a cada litro? A gente sabe que, em um certo tempo, a quantidade total de sal na solução é dada por Q de T. Então, se você quer saber quanto de sal que tem em apenas 1 litro da solução, você pega o total, que é Q de T, e divide por 100. Então, a concentração de sal na saída vai ser dado por Q de T dividido por 100 quilos por litro. E a gente sabe que a cada minuto, então assim, a nossa vazão de saída é de 5 litros por minuto. E aí, fazendo essas contas, você vai ter aqui Q de T vezes 5 dividido por 100. Então, isso vai ser igual a 5 Q de T sobre 100. E aí, simplificando aqui o 5 com 100, isso vai ser igual a Q de T sobre 20 quilos por minuto. Então, essa vai ser a taxa de sal de saída, a taxa de saída do sal. Beleza. Então, voltando aqui para nosso projeto de EDO aqui inicial, né? Eu vou substituir isso aqui por 0 e substituir isso daqui por Q de T sobre 20. Então, você vai obter que dq dt é igual a 0 menos Q de T sobre 20. Então, a gente elimina esse 0 daí, obtendo que dq dt é igual a menos Q sobre 20. Oi? É porque, normalmente, quando a gente vai trabalhar com uma EDL, você não costuma colocar explicitamente a função de t, sabe? A gente bota só o nome, que nem lá a gente tinha lá o y, a gente tinha lá somente o y e o x, ou então o y e o t. Você não bota, até senão ia ficar uma notação muito carregada para você trabalhar com ela. Então, se você assume que o Q é diferente de zero, você pode passar o Q para cá dividindo, e aí você vai, então, para Q diferente de zero, você vai ficar com 1 sobre Q dq igual a menos 1 sobre 20 dt. Então, o dt passou para cá multiplicando e o Q passou para cá dividindo. E aí agora a gente integra. Então, você vai ter a integral de 1 sobre Q dq igual a integral de menos 1 sobre 20 dt. Então, vocês observam que se fosse colocar aqui um Q de t, né, ficaria até um pouco estranho. Então, a gente trata, quando a gente está trabalhando com EDO, você trata o Q como sendo uma variável qualquer. Então, você não coloca explicitamente que ele depende do t. Então, calculando essa integral daqui, né, então aqui você vai ter a integral de 1 sobre Q é ln do módulo de Q. E essa integral daqui, isso aqui é uma constante, vai ser menos t sobre 20. Então, isso aqui vai dar ln do módulo de Q igual a menos t sobre 20 mais a constante de integração, que eu vou chamar de C1. E por que ficou 1 sobre Q? Porque ficou 1 sobre Q? Porque a gente tinha essa expressão daqui e o Q ele foi para cá dividindo. Então, fica 1 sobre Q vezes o dq que já estava aqui. Beleza, então agora eu quero isolar aqui a minha variável Q aqui. Então, para poder eliminar o ln, eu calculo a exponencial em ambos os lados.
Então nós vamos obter que o módulo de Q é igual a E elevado a menos T sobre 20 mais C1. E aí, igual eu fiz lá anteriormente, né, na outra EDO, eu vou separar isso aqui, né, em um produto, né, que vai ficar igual a E elevado a C1 vezes E elevado a menos T sobre 20. E aí, para poder eliminar o módulo aqui agora, eu faço A igual a mais ou menos essa constante aqui, ó, porque E elevado a uma constante é uma constante. Então, eu faço A igual a mais ou menos essa constante, e aí eu obtenho que o meu Q de T vai ser igual a vezes E elevado a menos T sobre 20. Então, agora que eu tenho a minha expressão final, né, aí eu voltei o T aqui, tá vendo? Então, basicamente assim, né, você tira o T para poder você simplificar, para você trabalhar com as equações, e aí depois no final você volta com o T de novo aqui. Então, Q de T é igual a vezes E elevado a menos T sobre 20. Então, ó, agora vamos utilizar... Então, aqui, isso aqui é uma solução geral da nossa EDO. Mas agora a gente tem que considerar o fato de que a concentração inicial de sal era de 100 quilos era de 10 quilos em 100 litros de soluções. Então, vamos utilizar esses dados, né? Então, vamos calcular o Q de zero. Substituindo o T por zero aí, você vai ter que o Q de zero é igual a A vezes E elevado a menos 0 sobre 20. E aí, isso aqui vai dar zero, então vai ficar E elevado a zero, que vai dar 1. Então, você vai ter isso é igual a A vezes E elevado a zero, que é igual a A vezes 1, que é igual a A. Então, ou seja, o Q de zero é igual a A. Então, o A ele vai ser exatamente a quantidade de sal que nós temos no instante zero. Como a gente sabe que no instante zero a gente tem 10 kg de sal, então o nosso A ele é igual a 10. E com isso nós obtemos uma expressão para a quantidade de sal ao longo do tempo. Então, você tem que o Q de T é igual a 10 vezes E elevado a menos T sobre 20 quilos. Então, com essa expressão agora, você consegue calcular a quantidade de sal a qualquer instante que você quiser. Então, isso aqui representa a quantidade de sal no tempo igual a T. Então, por exemplo, se a gente quiser calcular a quantidade de sal que vai ter lá na nossa solução após 20 minutos, a gente calcula o Q de 20, que vai ser igual a 10 vezes E elevado a menos 20 sobre 20, que é igual a 10 vezes E elevado a menos 1. E aí, isso aí é igual a 10 vezes 1 sobre E, que é aproximadamente 3,68 quilos. Então, ou seja, após 20 minutos, então inicialmente nós tínhamos 10 quilos de sal na solução, e após 20 minutos nós vamos ter 3,68 quilos, ou seja, 3 quilos 680 gramas de sal na nossa solução. E você observa que a quantidade de sal, quando o tempo tende a infinito, isso aqui ele tende a quanto? Quando o t vai para infinito, isso aqui ele vai para quanto? Você sabe dizer? Ele vai para zero, né? Você tem aqui o E elevado a menos uma coisa muito grande, tipo assim, por exemplo, E elevado a menos 1 trilhão. Então, isso aí é uma coisa muito próxima de zero. Então, isso aqui vai tender a zero. Então, ou seja, a quantidade de sal nesse nosso sistema, ele vai tender a zero, mas ele nunca vai ser zero. Então, sempre vai ter um pouquinho de sal lá. Só o E para cá que vai ser. Oi? Não, E elevado a zero, não. Não, eu quero falar, tô falando quando o t vai para infinito. Então, você vai ter aqui o E elevando... Assim, isso daqui, o que é isso aqui? Isso aqui é igual a 1 sobre E elevado a T sobre 20. Então, tipo assim, por exemplo, se o T ele for igual a 1000, então 1000 sobre 20 vai dar 50. Então, eu vou ter 1 sobre E elevado a 50. E elevado a 50 é um número grande pra caralho, assim, é um número muito, muito grande. Então, 1 sobre um número muito grande vai ser uma coisa muito próxima de zero. Então, isso aqui, a quantidade de sal, vai ser muito próxima de zero após T igual a 1000 minutos, por exemplo. Mas, para fins práticos, você já pode considerar que não tem mais sal, porque a quantidade tão irrisória. Ainda mais se você pensar o sal como sendo uma coisa discreta, né? Tipo assim, que você tem lá, que o sal ele é um conjunto de moléculas, né? Então, você não vai ter, tipo assim, meia molécula de sal. Então, de fato, alguma hora você não vai ter no máximo uma molécula de sal lá. Mas, então, assim, para fins práticos, né? Para um T suficientemente grande, você pode considerar que a solução não tem mais sal nenhum.